Bom, abra sua Bíblia em Atos 16. Atos capítulo 16, verso 22. Onde que você encontra, diga amém. Estamos encerrando hoje a última mensagem da série Casas de Paz e Milagres. Atos 16, verso 22. O que você encontra, diga amém. Todos encontraram, diga aleluia. Acompanhe conosco aqui, também no telão, está escrito assim: levantou-se a multidão unida contra eles. Eles quem? Discípulos. Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muito açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, para a prisão interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Diga assim: oravam e cantavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Diga: abriram-se todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27, quando vocês estão me acompanhando, diga amém. Amém. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Diga: e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Diga assim: lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, diga: a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco, que Ele nos dê revelação da palavra. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê revelação, que nos dê luz. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento. Pedimos ao Senhor que nos dê clareza da palavra do Senhor. Pedimos a Ti que fale conosco de forma pessoal. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Diga assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Que eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título: a casa do carcereiro. Amém? A casa do carcereiro. Interessante, porque aqui nós vemos um princípio para se ganhar casas inteiras para Deus. Quantos querem ganhar casas inteiras para Deus? Irmãos, nós vemos aqui por essa palavra que toda aquela casa creu no Senhor.
Nós vimos aqui que, verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Diga assim: eu vou pregar a palavra de Deus. Oh, meu querido, nós vimos aqui que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, tanto ao carcereiro, quanto a todos os da casa dele. Amém? Veja, nós vimos que o resultado foi que todos eles manifestavam grande alegria. Verso 34, o que aconteceu no verso 34, depois que eles pregaram a palavra de Deus? Nós estamos acompanhando? Manifestava grande alegria. Olha lá, levando-os à sua casa, limpou a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, irmãos? Toda aquela casa foi transformada. Aquela casa não foi mais a mesma. Amém? Agora, qual é o segredo? Nós vimos aqui uma das coisas para se ganhar casas inteiras para Jesus. Casas inteiras serem transformadas. Nós vemos aqui algo interessante. Muitas vezes, para nós ganharmos uma vida, irmão, ganharmos uma casa, nós temos que superar opressão, cansaço, sono, desânimo. Olha só o que aconteceu. Paulo e Silas, como é que eles estavam antes de ganhar essa casa? Eles tinham sido açoitados a noite toda, tinham apanhado. No entanto, irmãos, eles superaram a dor, superaram o cansaço, porque a Bíblia diz que eles foram presos no tronco. Olha lá, como estão me acompanhando? Atos 16, verso 23 e 24. Deram muitos açoites. No verso 24, a Bíblia diz que, tendo recebido a ordem, ele lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Veja, irmão, o cárcere interior era uma prisão onde o preso tinha que ficar com a perna aberta durante todo o tempo. Era algo muito desconfortável. No entanto, mesmo eles tendo superado a dor, o cansaço, a fome, veja, eles tiveram disposição para ganhar aquela casa para Jesus, aquela casa para o Senhor. Veja, irmãos, nós não chegamos nem perto do que esses irmãos passaram em termos de sofrimento, e muitos não encontram disposição. Você precisa, meu querido, lembrar, guardar e arrepender, para não ser pego de surpresa. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, nós acabamos de ler. Guarde as palavras dessa profecia. E guardar significa continuar tendo a disposição que você tinha antes. Será que você tem, irmão? Você tem continuado a ter ou não? Antes você tinha uma disposição, mas agora aquela disposição não se acha mais. Aquela disposição se perdeu. Não tem mais, não guardou. Como você está entendendo? Diga bem. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Como diz amém? Sabe uma coisa? Além de ter essa disposição, nós vemos os 3 elementos aqui para quebrar qualquer cadeia. Esses 3 elementos aqui quebram qualquer cadeia. Qualquer cadeia espiritual. Droga, prostituição. Seja qual for a cadeia que você acha grande demais, esses 3 elementos aqui sempre quebram essas cadeias. Se você está em Cristo e aplica esses elementos da vida espiritual na sua vida, não há cadeia que resista. Quais são esses elementos? Diga assim: orar, jejuar e louvar. Olha lá o que diz o verso 25. Por volta da meia-noite eles estavam presos no cárcere, cadeias no braço, nas pernas, tudo prendendo eles. Olha aqui para mim, você conhece alguma pessoa que está presa? Está presa em alguma coisa? O que ela precisa? Orar, jejuar e louvar. Diga assim: orar, jejuar e louvar. Não tem nada complexo. Não tem nada de psicólogo, psiquiatra, não tem nada dessas coisas. É orar, jejuar e louvar, irmão. Eu creio na Bíblia, quantos creem na Bíblia? Veja, eles estavam presos na mão, no braço, tudo onde é lugar. No entanto, a Bíblia diz o seguinte: por volta da meia-noite, eles foram presos cedo. Mas por volta da meia-noite, você acha que eles tinham comido, almoçado, comido aquele bife acebolado, arroz, feijão, batata frita que você come? Não, eu estava em jejum. A Bíblia diz o seguinte: por volta da meia-noite, além de eles estavam ali, já em jejum forçado, eles também estavam orando e cantando louvores a Deus. Querida, a junção desses 3 elementos, olha aqui para mim.
A junção desses três elementos provocou algo. O que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte, verso 26. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram. Amém. E logo se abriram todas as portas. Diga assim, todas as portas vão se abrir. Pega a sua mão, diga assim, todas as portas diante de mim se abrirão. Se eu manter a minha atitude de louvor, de gratidão, de oração, de consagração. Quantos dizem glória a Deus? Então, se você manter, não tem porta que não abra. Eu duvido. De vez em quando eu faço teste em algumas situações. Irmão, e é batata, não tem erro. Agora, o problema é que muitas pessoas não querem pagar o preço disso, dessa postura. Paulo e Silas, o preço aqui, irmão, de cantar e louvar aqui era alto. Os caras tinham apanhado. Você acha que eles estavam morrendo de vontade de louvar? De orar? Irmão, no entanto, eles inspiraram uma disposição para louvar o Senhor, porque eles sabiam é nisso que estava. Eles, na verdade, eles encontraram razão para agradecer. Fala para 2 ou 3 irmãos, encontre razão para agradecer, irmão. Encontre razão para agradecer, para louvar. É muito fácil encontrar razão para reclamar. A reclamação só vai prender você em cadeias piores. Mas se você encontra razão para louvar, as portas se abrem diante de você. Amém, amém, irmãos? Agora, uma coisa interessante nessa história é que o fim pode ser o começo. Fala para o seu irmão, o fim pode ser o começo. O fim pode ser o começo. O que diz o verso 27 lá? Acompanhe comigo, quando estão me acompanhando, diga amém. Ora, o carcereiro despertou do sono. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Veja, irmão, aquele ali era o último momento da vida dele. Tinha chegado o fim da linha para ele aqui. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que ele viu o que, irmãos? O que ele viu? O que ele viu? O que o carcereiro viu? Só as mulheres, os homens, todos juntos. Ele viu o fracasso da vida dele, porque o pior fracasso na vida de um carcereiro é a cela aberta. Ele viu o fracasso. Como é que isso podia acontecer? Qual que é a função do carcereiro? Manter a porta fechada. Mas ele agora estava diante do maior fracasso da vida dele, a porta da cela aberta. O que aconteceu que eu não vi? O que aconteceu que eu cheguei nesse ponto? Olha aqui para mim, talvez você encontre numa situação onde você olha e fala assim, não, mas como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu cheguei nessa situação? Você olha e você vê o fracasso. Olha aqui para mim, o que é que você não pode ver? O carcereiro, o que um carcereiro não podia ver? Porta de cela aberta. Agora, você, na sua vida, o que você não pode ver? Fala assim, nossa, eu não posso chegar num ponto desse. Isso é uma situação que eu não posso ver. Eu não posso chegar a separar. Isso eu não posso chegar. Não posso ver isso na minha vida. Eu não posso ver minha família ser destruída. Eu não posso ver esse emprego sair das minhas mãos. O que você não pode ver? Eu não posso me ver lá fora, nas drogas, na prostituição. Eu estou vacilando. O que você não pode ver, meu irmão? Aqui ele viu. Ele viu o que ele não podia ver. Veja, na minha vida, na sua vida, tem algo que nós não podemos ver. Porque se a gente vê, é o fracasso da nossa existência. A gente vai estar olhando para o nosso fracasso. Ele olhou para o fracasso dele. Cela aberta. Isso não podia acontecer com o carcereiro. Isso era o fracasso profissional da vida dele. Cela aberta e preso fora. Talvez você olhe para a sua situação e você vê isso. Fala assim, bom, estou vendo onde eu poderia ter chegado. Agora olha aqui para mim. O fim pode ser o começo. Fala para o seu vizinho, o fim pode ser o começo. Era o fim da vida dele. Ele ia se matar, porque ele se deparou com um fracasso. Sabe qual que é a maior razão de suicídios? Frustração. Pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração. Elas se frustram, namorada abandona, né? Perde uma grana alta, e aí ele se vê diante de uma situação de fracasso e ele se mata. Ele não vê razão para existir. Mas sabe uma coisa? Quando homens de Deus passam por essas pessoas,
o fim delas pode ser o começo. Quando homens e mulheres de Deus atravessam a vida de pessoas que estão olhando para o fracasso, talvez, olhe para mim, tem pessoas que você tem convivido que elas estão olhando para o fracasso delas todo dia. Elas não te contaram, mas elas estão olhando para o fracasso delas todo dia. Mas você está passando pela vida delas. Você está passando pela vida delas. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus atravessa a vida de alguém que está olhando para o fracasso, o fim pode ser o começo. Agora, o que você tem que fazer? Se você é essa pessoa que está atravessando a vida dessa outra pessoa que está olhando para o fracasso, você tem que ser como Paulo e Silas. O que eles fizeram? Olha lá, verso seguinte, por favor. Paulo, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Clamou. Sacode o seu vizinho e fala assim: alguém tem que gritar, irmão. Alguém tem que gritar. Alguém tem que falar: ei, para com isso. Ei, vamos para o impacto. Para de ficar lamentando, chorando, resmungando. Vamos servir a Deus. Sacode o seu vizinho de novo, tem que ficar aborrecido. Assim: alguém tem que gritar, irmão. Ô, fala pro irmão que está atrás de você assim: irmão, você tem que gritar. Levanta a voz e falei: não te faça esse mal, irmão. Para de ficar aí nessa situação. Vamos para a igreja comigo, muito melhor. Quantos vão gritar essa semana para nós? Estarem aqui no impacto aqui, ó. Você é esse que vai atravessar a vida desse que está olhando para o fracasso dele e fala: ei, vem comigo para o impacto. Vão comigo. Quantos dizem glória a Deus? Para de fazer mal para você mesmo nessa depressão. Vão comigo. Entra no meu carro, vamos lá. Ou então entra no meu ônibus, vão comigo. Glória a Deus, irmão. Oh, aleluia. Terceira coisa que nós vemos aqui, fim pode ser o começo, alguém precisa gritar. E terceiro, verso 29 quebrou o cara. Verso 29 quebrou o carcereiro. Derrubou ele. Derrubou. Olha aqui que diz o verso 29. Pedindo luz. Vamos ler o verso 28 para você entender o que está acontecendo. Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz. O cara falou: alguém liga aí. Liga. Todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Meu irmão, o que aconteceu aqui? Derrubou o cara. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Atitudes incomuns podem desarmar o seu ofensor. Ensina isso para a pessoa que está ao teu lado assim: ó, atitudes incomuns. Fala para ele assim: atitudes inesperadas desarmam qualquer pessoa. Olha o que Paulo e Silas falaram. Qual que é a atitude mais comum de alguém que está com a cela aberta, está preso, apanhou a noite inteira e vê a cela aberta? Qual que é a atitude comum? Qual que é? Vamos pegar descendo, quebrar a maquiagem, sim ou não? Você pega descendo. Olha aqui pra mim. Essa é a atitude comum, olha aqui pra mim. Interessante. Qual outra atitude bem fácil de acontecer naquela cela onde o cara arrebentou Paulo e Silas? Mas qual que você acha que era essa contada que ele estava dando? Ou que ele estava mandando? Ele não sabe. Desce o arreio. Lá! Sabe, foi pelo menos umas 40. Irmão, a cela aberta, o cara dormir na espada na minha frente. O que você acha? Seu bandido agora, você vai. Sim ou não? Ao invés disso, o que Paulo e Silas falaram? Faz mal para você não. Porque eles estavam vendo o cara ia tirar a própria vida. Ele falou assim: bom, pelo menos vai ser pela minha mão. Pode continuar, vai lá. Nem isso, cara. Eles falaram: não faz esse mal com você não. O cara tinha acabado de arrebentar as costas dele, irmão. Tinha acabado de arrebentar o lobo dele. Tinha feito mal para eles. O que eles falaram? Não faz mal não faz isso não. Peraí. Aí na hora que Paulo, o carcereiro liga a luz, quem é que está falando para eu não fazer mal?
cara que eu acabei de arrebentar ele no chicote. Acabei de arrebentar esse preço do chicote, o cara tá falando para eu não tirar minha vida. Ô irmão, aí quebrou o cara aí. Fala pro seu vizinho, atitudes incomuns desarmam seus ofensores. Agora, qual que é o nosso erro? Você quer dar na mesma chibata. Olha aqui pra mim. Você quer dar na mesma chibata. Comigo é assim, pastor. É assim, pastor. Não vem falar essas coisas não. Pisou no meu pé, vai ter que aguentar agora o calo. Tem pessoas que é assim. Não, o que eu tenho é sangue no olho, pastor. Epa! Misericórdia, sangue no cordeiro, tem cordeiro. Faz isso não, irmão. Tem uma atitude oposta a isso. Tem uma atitude incomum, uma atitude diferente. Sabe o que diz Provérbios 15? Abre lá Provérbios 15. Olha lá Provérbios 15. O que está escrito lá, irmão? Ah, se vier falar comigo, leva essa foto para casa não, pastor. Não, irmão, faz isso não. Leva amor, não. Você não quer levar desaforo, leva amor para sua casa. Não, pastor, vem falar comigo assim aí não. Estava conversando com o irmão essa semana e ele estava falando isso. Olha lá. O que está escrito aí, irmãos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura. Então alguém vem enfurecido falar com você. O cara vem pisando alto, vem bufando o seu lado. Veja, irmão, se você vai com palavra dura, o que vai acontecer? Vai acontecer uma explosão. Vai acontecer uma explosão aí. Agora, se ao invés... Porque a pessoa, quando ela vem falando contigo, ela já imagina que você vai ter o mesmo tom que ela, sim ou não? Ela, inclusive, te provoca para ver se é isso mesmo, se você é crente de verdade, sim ou não? Ela te dá aquela provocada. Se você responder na mesma altura, ok, vai acontecer a ira, esperar. Mas se você dá uma resposta branda, amorosa, o que acontece com o cara? O cara quebra. O que aconteceu com o carcereiro? Você ajoelhou lá, quebrou o cara. Quebrou ele, derrubou ele com atitude incomum. Como você está entendendo antigamente? Quantos vão ter esse tipo de atitude no seu dia a dia? Aleluia, só gente quebrantada, branda, mansa nessa igreja, glória a Deus. Quarta coisa, volta lá para Atos 16. Nós vemos algo interessante. A Bíblia diz o seguinte. Ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Ele está perguntando a respeito de si mesmo. Perguntou no verso 30. Sim ou não? Olha lá. Ele está perguntando para ele mesmo: o que eu faço, tirando os para fora de senhores? O que é necessário que eu faça para eu ser salvo? Eu me salvar. Está perguntando a respeito dele. Mas o que Paulo e Silas responderam? É o seguinte: você tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Não só você, mas a sua casa também. Porque você está desse jeito aí, olha aqui para mim. Você está desse jeito aí, isso aí é reflexo da sua casa. Por que Paulo e Silas colocaram a casa aqui no meio? Era só paradinha lá, era só ele e o carcereiro. Por que colocou a casa? Porque Paulo e Silas discerniram que a questão tinha a ver também com a casa. E é verdade, sim ou não? Olha aqui para mim. Tem pessoas que você percebe desequilibradas emocionalmente, porque isso é um reflexo da casa. O carcereiro, ele era meio desequilibrado emocionalmente, sim ou não? O cara queria se matar porque viu preso, indo embora. Reflexo da casa. Reflexo da casa. E muitas pessoas que estão vivendo uma vida à mercê, abaixo daquilo que eles poderiam experimentar, por reflexo da casa. Sua casa não vai bem. Sua casa não vai bem. A casa não está alinhada. Sabe uma coisa? Você precisa orar pela sua casa. Você precisa levar Jesus para a sua casa. E aí nós aprendemos duas coisas para finalizar. A sexta coisa que nós aprendemos aqui: aquele que açoitou. Olha o que diz o verso 33. Interessante isso. Se você tem essa disposição de ter uma atitude comum, de ter uma atitude diferente da que a maioria das pessoas tem, de não responder na mesma medida, de ter uma atitude de quebrantamento, de humildade,
de não revidar na mesma moeda, porque Paulo e Silas podiam ter revidado na mesma moeda, podiam ter enchido o carcereiro de chicote, mas não te faças nenhum mal. Foi uma resposta totalmente diferente. Eles não fugiram, quebrou o cara. Se você tem uma disposição de ter atitude assim, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, o que o carcereiro fez? Ah não, peraí. O cara tinha acabado de encher as costas de Paulo e Silas de vergão, de chicote. O que ele estava fazendo agora? Ele mesmo estava cuidando. Irmão, é exatamente assim que funciona. Aquele que mais te fere pode ser aquele que depois vai ser o que vai mais te abençoar. Conversando com o irmão, me contando a respeito do chefe dele. O chefe dele fez de tudo para infernizar a vida dele. Tal, e chacota, e denúncia, e mentira, né? E qualquer. Não deixa. Chega 2 minutos depois do horário e pega no pé, complicando o máximo. E você falando com esse irmão: honra ele, trata ele bem. Passa-se um tempo, Deus abre uma porta ainda melhor para esse irmão, e aí ele comunica, né? A chefia: olha, me apareceu uma oportunidade. E ele fala para esse irmão dizimista, fiel, ele fala, e aí a chefia dele fala para ele o seguinte: nós vamos cobrir a oferta desse pessoal que te ofereceu aí esse serviço. Como se não bastasse esse chefe que mais pegava no pé, agora compra presentinho para ele, agora libera ele mais cedo, libera o carro da empresa para ele ir. Tudo porque tem disposição de dar uma resposta diferente, dar uma resposta inusitada. Como você está entendendo? Digamos, aquele que produz os vergões depois foi aquele que na verdade cuidou. Como você quer experimentar isso na sua vida? Por último, nós vemos algo interessante. A Bíblia diz assim no verso 34, muito parecido isso. Então, levando-os para a sua própria casa. Olha o que o carcereiro fez. Levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, fez aquele banquete, e com todos os seus manifestava alegria, grande alegria, por terem crido em Deus. Veja, se você é fiel no momento da angústia, você vai experimentar um momento de alegria também. Fala para você dizer, se você é fiel no momento de angústia, você vai experimentar um momento de alegria também. Sabe que você pode falar isso para um outro irmão? Se você é fiel no momento de angústia, você experimenta um momento de alegria também. Quantos dizem amém a respeito? Seja fiel no momento da angústia, o Senhor vai te colocar no momento de alegria. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, irmão.